Pessoal, então, bem-vindos oficialmente. Muito obrigada pela presença de todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus por essa oportunidade que nós temos de, mais uma vez, participar aqui de um treinamento, hoje com a nossa querida Débora Nomir. Eu vejo que todo mundo aqui já tem algum relacionamento com ela tem que, o pessoal sempre fala muito bem. Hoje é a minha primeira vez que eu vou estar conhecendo e ouvindo seu treinamento. Então, seja bem-vinda, Débora, e muito obrigada pela sua disposição em estar aqui conosco, né? Trazendo esse conteúdo que com certeza será muito bênção, principalmente, né, nesse mês do Setembro Amarelo, que nós sabemos que é um mês, nós temos essa conscientização em relação à saúde mental e os líderes com certeza passam aí pelas pressões do dia a dia, né? E não é fácil. E hoje nós vamos ter aqui um refrigério, uma direção, né, do Senhor através da vida da Débora. Então eu vou fazer uma oração para nós iniciarmos e aí eu já faço para você, tá bom? Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia, Senhor, de vida, por mais um dia, Senhor, na tua presença. Estamos aqui, Senhor, com os nossos ouvidos totalmente abertos, sedentos para ouvir mais, Senhor, do que o Senhor tem para nossas vidas. Que esse treinamento, Senhor, venha trazer mudança de vida, venha trazer um refrigério, venha trazer, Senhor, uma direção para todos nós que estamos aqui liderando, estando à frente de equipe, Senhor, e que possamos, Senhor, usar isso em nossas vidas todos os dias. E o Senhor use a vida da nossa querida Débora, e ela possa, Senhor, trazer todo o conteúdo que o Senhor já colocou no coração dela, e que tudo contribua para o bem daquilo que o Senhor já ministrou e já tem preparado para este momento. Em nome de Jesus, amém. Bom, pessoal, vamos lá. A Nani me fez esse convite, né, para participar com vocês hoje. Essa conversa de hoje, ela nem gostaria de chamar de aula, né? É um compartilhar mesmo. E eu quero partir da premissa, quero tomar posse das palavras de Paulo, quando ele diz assim: não falo para vocês como alguém que já alcançou tudo, tá bom? Então, eu falo com bastante humildade de várias coisas aqui, que inclusive eu estou no processo, junto com vocês, de desejo de alcançar essa plenitude de vida que Jesus tem para nós, né? Essa plenitude de vida em cada área. Depois eu vou salvar essa a apresentação que eu vou fazer aqui, eu vou salvar em PDF e vou mandar para vocês lá no grupo, tá? Eu não sei se vocês já viram antes essa aula, eu já trabalhei essa matéria no nosso treinamento de líderes, mas eu fiz algumas alterações. Boa parte desse material, gente, é baseado no livro O Líder Emocionalmente Saudável, do Peter Escaseiro. Eu vou mandar para vocês depois foto de capa, acho que de 4 livros. Ou 5, mas especialmente esse livro, O Líder Emocionalmente Saudável, eu indico demais para vocês. É um livro, assim, para estudar, tá? Não é um livro apenas de leitura, é um livro para dedicar tempo mesmo, ruminar, estudar. E outros que eu vou falando para vocês no caminho, mas eh, esse em especial. Deus falou muito comigo numa fase da minha vida sobre essa questão de ser saudável integralmente, né, de que tudo na nossa vida é espiritual. Até ontem eu fui numa palestra numa igreja, pra questão do Setembro Amarelo, né, falando sobre saúde emocional, cristãos emocionalmente saudável, né, e o psiquiatra que estava lá, cristão também, ele citou alguém, que eu não vou me lembrar quem é agora, que diz que nós não somos, seres humanos vivendo coisas espirituais, nós somos seres espirituais que também temos dimensões humanas. Então, assim, tudo na nossa vida é espiritual.
todas as áreas da nossa vida, elas importam, né, para o Senhor. Então, o que que adianta a gente ganhar o mundo todo e perder nossa alma, né? O que que adianta a gente ganhar o mundo todo, jovens, adolescentes, homens, mulheres, famílias, e a gente se perder, né? Então, eu vou trabalhar com vocês aqui a partir de alguns textos bíblicos, né? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai passar por fundamentos da verdade, pontos importantes da nossa vida interior, pontos importantes da nossa vida exterior, e depois a gente vai dividir em grupos e vai conversar um pouquinho sobre práticas, né? O que que a gente pode levar para ação. Eu acredito que vocês viram aí no grupo, né? O pessoal aí, até agradeço muito o pessoal né, que cuida de nós, dos obreiros, trabalhando esse mês todo, né? Esses temas, trazendo pequenas frases, questões para a gente lembrar, pensar. Então, falou de questão de saúde física, falou de relacionamentos, falou vários lembretes, várias frases, né? Muitos dias desse mês falando, olha, cuida do seu corpo, olha, cuida das finanças, olha, tem alguém que você precisa conversar e não conversou, ó, dedica tempo para a vida devocional. Então, são muitas coisas para a gente pensar quando a gente vai falar de não se perder. O que que nós estamos falando? Estamos falando de cuidar de cada área da nossa vida. E aí eu já quero trazer para nós uma certa tranquilidade no sentido assim, o que mais importa é que nós estejamos crescendo e melhorando, mas sem o peso de falar: "Ah, tem que estar tudo assim, linear", sabe, perfeitinho, tudo, né, porque senão, se a gente tivesse a expectativa de que nós estamos dedicando, se fosse uma roda, uma pizza, né, o percentual exato de cada de 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 saúde para cada área da nossa vida, tá tudo bonitinho. Isso não é real, gente. Então, se a gente tiver uma um objetivo irreal, a gente vai viver em frustração, né. Igual quando você fica assim: "Ai, mas eu oro pouco. Ah, mas eu leio a Bíblia pouco. Ah, mas eu fico pouco com a minha família. Ai, mas eu". Então, é viver em frustração, isso não é bom. Qual que é o desafio da palavra de Deus para nós? Colossenses é uma das minhas cartas, assim, das cartas de Paulo, é minha favorita, Colossenses, né, e eu amo esse texto. "E agora, assim como vocês aceitaram a Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo". Então, da mesma forma, com a mesma empolgação, com o mesmo amor, assim como vocês aceitaram, agora continue a seguir. De que forma? Aprofundem nele as suas raízes e sobre ele edifiquem a sua vida. E qual que é a consequência? Então, façam isso. De que forma? Aprofundando as raízes. O que que vai acontecer? Então, sua fé será fortalecida na verdade que te foi ensinada, dessa de Jesus que você recebeu. E vocês transbordarão de gratidão. Quer dizer, vocês vão ter uma vida de gratidão, vocês vão ter uma vida tranquila, você vai ter uma vida de contentamento, né? Onde você olha e fala: "Ok, eu tenho uma vida boa, né? Tá tudo bem. Preciso ajustar isso, eu preciso cuidar daquilo, mas está tudo bem, né?" Gente, eu não estou olhando o chat aí, Aline, fica de olho aí, e se vocês precisarem me parar por alguma razão, pode parar, tá bom? Não tem problema. Então, uma premissa importante é quem é o Senhor, quem é o nosso Deus. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido. Através de quem? Da pessoa de Jesus. Então, como que a gente sabe essa vida plena que Deus tem para nós? Olhando para Jesus. Então, alguma vez a gente vê Jesus dormindo no barco. Provavelmente porque ele estava cansado. A pessoa que está cansada, o que que faz? Vai descansar, vai dormir, está com sono. Não é legal ver que Jesus não estava assim: "Vai vir a tempestade, está vindo a tempestade. Melhor eu ficar acordado aqui com esse povo, que daqui a pouquinho eles vão me chamar". Ele foi dormir. A gente não vê nenhuma vez, gente, Jesus no desespero, na correria. Ele senta, conversa. Olha, eu indico para vocês depois lerem com muita atenção, eu faço isso, eu sempre dou essa dica. O capítulo 1 do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, com muita atenção mesmo nos detalhes de tudo que Jesus fez ali. É tão interessante, porque ele
foi na sinagoga, daí ele curou pessoas, aí ele expulsou demônio, aí ele foi na casa do amigo, foi um dia cheio, e aí ele separou um tempo para orar. Quando ele volta da oração, os discípulos falam assim: "Mestre, onde que você estava? Pô, a multidão te busca". Vou falar, gente, do meu perfil, tá bom? Se eu saio fazer um negocinho pra mim, vou ali, separei um tempinho e fui orar no meu quarto. Aí eu volto, alguém fala assim: "Débora, o povo tá te procurando aqui, ninguém te acha". Isso acontece às vezes no treinamento de líderes, que eu dou uma sumidinha lá: "Ninguém te acha, porque não sei o que lá e tal". Eu fico: "Ai gente, desculpa, foi mal e tal, não sei o que lá". Eu já quero atender a demanda. Sabe o que que Jesus responde? Jesus fala assim, ele nem comenta que a multidão está procurando ele. Ele fala assim: "Vamos arrumar nossas coisas e vamos para outra cidade, porque nos importa pregar em outro lugar, foi para isso que eu vim". Quando Jesus sai do lugar de oração, ele volta na direção, no foco do que o Pai compartilhou com ele, e ele não é movido pela demanda. Então, a gente precisa partir dessa consciência renovada a cada dia. Quem é o nosso Deus? O nosso Deus é um Pai amoroso que nos ama profundamente e não está esperando performance de nós para nos amar mais ou menos. Ele nos ama. Deus é o criador de tudo. Colossenses, lá no início de Colossenses, né, aquela até o pessoal do Projeto Sola fez a música falando, né, de Colossenses no comecinho ali, ele é unigênito Pai, por ele foram feitas todas as coisas só subsistem se for nele. Então a gente não pode pensar em saúde sem pensar em quem é o nosso Deus, porque o nosso padrão de vida plena é Jesus. E o que que ele fala? Eu tenho essa vida plena para vocês. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Em nenhum momento ele fala que é em uma determinada área, e sim, e outra não. E nós teremos lutas, gente, no mundo tereis aflições, a gente sabe. Mas primeiro a gente tem que lembrar quem é o nosso Deus, ele é a expressão do pleno amor, do inteiro amor. E a gente tem que viver descansado nesse amor. Então quem somos nós a partir desse Jesus? Quem somos nós? Qual que é a nossa identidade primeira? Então, eu que sou uma pessoa relacional, sou uma pessoa de estar com gente, de serviço, eu sou assim. Qual que é a minha tendência? É buscar afirmação e valor no fazer, no reconhecimento do outro, na aprovação do outro. Essas são coisas que Deus falou que sim, o Espírito Santo me confrontou demais, gente, demais. Através também de uma escola. Bom, vocês sabem que a MPC tem a Escola de Jesus, né? Inclusive, os fundamentos da Escola de Jesus serão dados no treinamento de janeiro. A Escola de Jesus desse ano de janeiro vai ser toda essa parte fundamental da identidade, quem é Deus, quem somos nós nele, enfim. Ser cristão é ser como Jesus é. Então, não tem jeito da gente ser saudável sem a gente conhecer o nosso Senhor. E como Deus vai trabalhar em nós? A partir de onde nós estamos hoje. Quem nós somos hoje, aceitando com verdade, com vulnerabilidade, o nosso lugar agora, quais são as nossas áreas frágeis, o que está indo legal, o que que não está indo legal. Se nós não reconhecermos isto, nós vamos, querer que Deus age a partir de coisas que a gente mesmo não está assumindo, não está admitindo, não está se abrindo para o Espírito Santo falar com a gente. Uma vez o Senhor falou comigo que eu estava assim, eu não estava reparando, eu estava fazendo coisas aqui em casa sempre com gestos muito bruscos, assim. Pega um negócio, fecha a porta, abre rápido, abre a torneira, fecha a torneira, tudo assim. Por quê? Isso é uma atitude física que reflete um agito, uma pressa. Fala alto, fala correndo, a pessoa que te ouviu tem que te entender o que você falou assim: "Ah, pega não sei o que lá pra mim, abre a porta, né". Então o Senhor falou comigo: "Escuta, esse teu jeito de andar, de abrir, de fechar, de correr, calma, abre as coisas com calma". Fala com as pessoas a frase completa, inteira, olhando para elas, ninguém tem que entender você falando de costas. Então assim, gente, é verdade, né. Eu comecei a treinar, gente, ó, coisas bobas, tá bom? Contando para vocês em coisas que Deus foi falando comigo desse agito.
Eu uso sempre, eu sou old school, né, então eu uso sempre, gente, que garrancho é esse? Por que que tá tão garranchado desse jeito? Minha letra não é bonita, mas não precisa ser garranchado, né. Aí eu peguei um caderno de caligrafia, gente, aí uma vez por dia, assim, em algum momento eu peguei, eu escrevi uma frase no caderno de caligrafia. Pra quê? Pra treinar, fazer a coisa com calma, com foco. "Olha, faz bonitinha essa letra, por que que você tá escrevendo desse jeito?". E isso me chamou atenção, porque eu fui ajudar uma vizinha aqui que estava precisando de um reforço, eu falei: "Gente, eu não posso escrever garranchado, né, pra menina, tadinha". Então o Senhor falou comigo: "Você tá muito agitada, tá fazendo tudo de qualquer jeito". E aí o Senhor começa a nos mostrar fraquezas, fragilidades, e a partir dessas fragilidades, Ele começa a nos ajudar. Melhora isso aqui, faz pequenos passos, gente. O nosso objetivo hoje, nessa questão de autoconsciência, é perceber áreas da nossa vida que estão precisando de ajuste e dar pequenos passos concretos para melhorar. É isso aí. Lembrando de que essa é a nossa responsabilidade. E esse é um ponto muito importante, porque nós muitas vezes esperamos que a igreja, o amigo, a família, o marido, a esposa, o irmão, a irmã, o pai, a mãe se mova na direção de cuidar de áreas da nossa vida que nós precisamos cuidar. Por mais que nós tenhamos questões que as pessoas poderiam nos ajudar, puxa, mas a minha igreja poderia ter um programa de discipulado melhor elaborado. Tudo bem, mas não é, até poderia, mas não é responsabilidade da tua igreja cuidar do teu aprofundar de raízes em Jesus, certo? De forma alguma. É sua responsabilidade, minha responsabilidade. E glória a Deus por isso, gente. Que bom que o Senhor não nos fez assim marionetes, né. Ele não nos manipula, ele não quer que as pessoas nos manipulem, ele não quer que nós manipulemos outros. Então, a responsabilidade por olhar para os quadrantes aí da nossa vida e cuidar desses quadrantes é nossa responsabilidade. Com a força do nosso braço? De jeito nenhum, no poder do Espírito. Essa é uma companhia maravilhosa, gente. A gente tem o Espírito Santo, a gente tem a palavra de Deus, a gente tem o corpo de Cristo, os amigos. Então nós vamos contar com isso. E nos fazendo algumas perguntas, tá bom? Como estão as minhas reservas emocionais? Como é que eu tô? Por exemplo, coisas simples, a hora que você acorda, né? Como que você acorda? Quais são os primeiros pensamentos da sua mente? Você já assim abre o olho, já tá agitado? Ai, meu Deus, tem que fazer não sei o quê. Ai, o que tá passando na cabeça? Qual a primeira imagem que te vem? Que tipos de coisas, assim, teu coração ao longo do dia vai alimentando? Então, você precisa perceber você, ter essa autoconsciência, mas não é para ficar autocentrado. Aqui é uma diferença do que a gente vê hoje, qual a diferença nossa como cristãos, né, do que a psicologia pura ou, eh, de forma geral, um ensinamento que não é cristão, vai trazer para nós. Ó, você tem que ter autoconsciência, você vai olhar para você, centrar em você, para você ficar bem, cuidar de você, porque você é lindo, maravilhoso, tem que estar pleno, incrível. E nessa, tem muita gente, por exemplo, abandonando a família, falando assim: "Ah, não, eu tomei a consciência de que eu não estou feliz, agora eu preciso ser feliz". Não é? Então, a nossa questão não é essa. A nossa questão é nós entendermos e a gente leva tudo para a cruz de Cristo. Senhor, tá aqui, ó. Eu preciso resolver isso aqui na tua palavra, na tua presença. Eu tenho essas lembranças que me incomodam, que me ferem, que ainda me doem. Senhor, cura o meu coração. Aí nós vamos com Jesus, né? Então, a autoconsciência não para nós nos centrarmos em nós mesmos, mas para nós levarmos a Cristo e recebermos cura e vida plena em Cristo. Uma coisa muito importante, aí eu trago para vocês, acho que está até aqui esse livro aqui, é que eu ponho esse filtro aí, não dá para mostrar direito. Mas esse livro aqui, ele se chama O Segredo do Contentamento. Eu vou mandar foto para vocês. Esse livro é maravilhoso, gente, maravilhoso. E ele vai nos mostrar que contentamento, ele é um aprendizado, não é uma emoção. Isso é muito legal. Gente, é só marcar o tempo aqui para eu não perder. Não é uma emoção. E aí, qual que é a base bíblica dele? É quando Paulo fala assim: "Aprendi a estar contente". Antes do texto "Posso todas as coisas", o Paulo fala:
Aprendi a estar contente. E quando ele fala isso, e o livro vai tratar desse tema, ele fala estando preso injustamente há um tempão. Uai, como é que fala aprendi a estar contente nessa situação? Então ele vai ensinar para nós que o contentamento é um aprendizado. Tem um verbo em espanhol que eu não acho similar em português, assim, com a potência que tem em espanhol, que é ubicar. Ubicar é como se fosse localizar, tá? Mas não é igual. Por isso que eu coloquei aqui. Tem uma frase que eu aprendi com o pessoal da MPC do Uruguai. Eles usam isso. A gratidão nos ubica. É como assim, a gratidão te põe no teu lugar, te alinha, te localiza na vida. Então eu gostaria agora, gente, como diz Hebreus, né, estejam contentes com o que vocês têm. Eu gostaria que a gente, assim, muito rapidinho, tá bom? Muito rapidinho, abríssemos o microfone, cada um que puder, e fale, assim, uma razão pela qual você é grato hoje. Então, eu sou grata hoje, gente, por Deus ter me dado esses dias de férias com meu maridinho. Eu tô muito grata a Jesus por isso. Ô, Débora. Oi, Ian. Ah, então, aqui é o Igor, eu sou irmão dele. Não sei se você me conhece, mas... Eu te conheço. Ah, me conhece então, sou famoso mesmo online. Olha Isso que aí. novidade. Então, você falou de gratidão e já fiquei animado para falar, porque eu sou muito a favor da gratidão, porque a gente tem um motivo de gratidão sim. O Por dia que você agradece? Fala pra gente um motivo de gratidão, só um, para o pessoal poder falar também. Ter saúde porque eu fiz exame de sangue, fiquei com medo de dar diabetes. Eu fiz exame de sangue todo apavorado, me tremendo se ia dar diabetes, mas não deu, glória a Deus. Ou seja, ser grato pela saúde, como que as pessoas falam, ser grato pelo que o dinheiro não pode comprar. Isso Porque o que mesmo. a gente aceita no presente, lá no futuro será o nosso grande apoio. Então saiba o que você aceita, o que você não aceita, o que é duradouro, o que é eterno, o que é passageiro, o que é temporário. Isso mesmo. Obrigada, viu, Igor? Gente, Nada. até mais. Deus abençoe. Estou grata pela vida de ser filha do Pai. Amém. Glória a Deus. Glória. Grata por minha família. Amém. Glória a Deus, Josi. Sou grata. Eu sou grata pela minha família também, meu marido e meu filho. Amém. Que bom. Eu sou grata por, nesse momento, poder cuidar da minha mãe, por ter ela pertinho. Isso. Amém. Que bom. Graças a Deus. Eu sou grata pela vida da minha filha, pelo Senhor ter resgatado e ela estar na presença dele hoje. Amém. Glória a Deus. Que bênção, Aline. Eu sou grata porque Deus é misericordioso todos os dias comigo. Amém. Eu sou grata por vocês, por ter essa família aí de Jesus que a gente pode sempre estar se ligando, Amém. ter esse apoio. Amém. Eu sou grato com aquilo que Deus me dá. Tudo aquilo que Deus me dá, eu sou grato. Agradeço a Deus. Amém. Amém. Gente, vou fazer uma oração de gratidão aqui e a gente continua. Senhor, nós temos muitos motivos para te agradecer, mas muitos mesmo. Motivos, assim, grandiosos, transcendentes, motivos básicos, assim, coisas muito... Essa internet funcionando, essa mesa de trabalho que eu tenho aqui, possibilidade de conexão que a gente tem, sermos um corpo no Senhor, a própria MPC, Senhor, esses irmãos que pensam em nós, que cuidam de nós, a tua palavra, o ar que a gente respira, o alimento à mesa todos os dias, a provisão para poder pagar nossas contas. Obrigada, Senhor, pelas pessoas que a gente vai encontrando no caminho, a liberdade de pregar o evangelho. Senhor, que maravilha, a gente pode falar do Senhor. Obrigada, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos e eu te peço, Pai, que o Senhor nos dê essa vida de gratidão mesmo, assim, diariamente, que a gente vá se lembrando, que a gente vá se conectando
e percebendo o Senhor nas coisas grandiosas e nas coisas simples, ó Deus, da nossa vida. Nos dá esse ensinamento, Espírito Santo, que a gente aprenda o contentamento verdadeiro em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, uma coisa importante é que ser grato não quer dizer ser conformado, ser assim, tá tudo ótimo e eu vou fechar os olhos para as coisas que não estão legais. Não. A gente é grato e a partir, como eu falei, a partir de onde nós estamos, a gente vai priorizar o que precisa ser melhorado, né? Então, nós vimos algumas áreas da nossa vida aí durante esses envios de mensagem que a gente recebeu da MPC, né? Lembrando a gente de cuidar de algumas coisas. Então, nós temos áreas da vida aí que são prioridade. E cada um tem a sua. A gente tem biblicamente uma base, né? O Senhor, ame o teu Deus acima de todas as coisas. Então, o Senhor é a nossa prioridade. A partir disso, tá, minha família é minha prioridade? A minha área, meu trabalho é prioridade? O relacionamento com a igreja é prioridade? Enfim, você tem aí a sua lista, né? Sua roda de áreas aí da sua vida. E uma coisa que a gente às vezes não percebe é uma incoerência entre aquilo que é prioridade na nossa cabeça, que nós reconhecemos racionalmente, espiritualmente, a gente entende assim, isso é o mais importante para mim. Porém, na prática, isso não é o que tem o melhor de nós. Tá? Então, o que ganha a sua atenção, ganha você. O que ganha o seu tempo, ganha você. Olhe sinceramente para a sua rotina e veja qual é a sua prioridade na prática. Não o que você na sua cabeça entende que é realidade, mas assim, que é prioridade. Mas qual é a realidade? No seu dia a dia, o que é que mais tem de você, do seu tempo, da sua energia? Por quê? Porque às vezes a gente fala assim, o Senhor é o mais importante. É um mandamento, ame o Senhor teu Deus. Tem que amar o Senhor. Então, amor a gente sabe que não é emoção, que não é paixão, que não é sentimento, né? É decisão, é prática, é ação. Ok. Se ele é o primeiro, é ele que tem aquela música antiga do Psy G3, né? Que o Senhor seja o meu universo, né? Que seja o meu primeiro pensamento, que quando eu deito eu pense no Senhor, que no meu dia a dia seja o Senhor que comande todas as coisas. Ué. Então, é Ele que tem o seu melhor, a sua melhor dedicação, o seu melhor tempo, a sua maior atenção, já que Ele é o mais importante. Então, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, olhar a nossa vida interior. Para nós, o cristão, Jesus é o primeiro, certo? Então, qual a primeira coisa que eu preciso realmente priorizar? A minha vida interior, o meu permanecer na videira, o meu contato com Jesus. Gente, nem sempre é fácil. E a gente tem que ir um pouco para sair um pouco do mundo ideal e aterrissar. O que a gente consegue fazer para permanecer? Jesus diz que os frutos eles virão naturalmente se nós permanecermos na videira. Nós somos os ramos, é quem nós somos, é a nossa identidade, né? Vocês são ramos, não é assim, você tem que procurar ser, é o que a gente já é. Ele é a videira, a gente já é um ramo. Se a gente permanece nele, quem permanece em mim, então é possível não permanecer? Quem permanece produz muito fruto. É naturalmente o fruto virá. Pois sem mim vocês não podem fazer nada, certo? Então, como é que a gente permanece nele? Qual que é o caminho desse permanecer? João 6 vai falar para nós que é comer e beber dele, é nos alimentar dele. Como é que a gente faz isso? Então, aí você vai encontrar a sua forma, mas você precisa encontrar a sua forma. Esse pessoal do Ministério da Vida Emocionalmente Saudável, uma das dicas que eles dão, por exemplo, é assim, se você não consegue ter longo tempo de leitura, oração, todo dia, que você faça assim, 10 minutos de uma leitura bíblica, 10 minutos de oração, 3 minutos de silêncio na presença do Senhor, para aquilo. Gente, isso levou 20 minutos, 25 minutos do seu dia. Puxa, Débora, a verdade é que nem isso eu não consigo. Ai, mas que absurdo. Ninguém está aqui para julgar ninguém. Faça 10 minutos, faz 5 minutos de leitura bíblica, 5 minutos de oração, 2 minutos, 1 minuto de silêncio na presença do Pai. De manhã, arruma outro horário para fazer à noite de novo.
Ah, eu não sei como faz devocional, eu não consigo direito. Compra um livro devocional. O pessoal fala, às vezes, muito mal dessa coisa do livro devocional, né? Ai, não, mas porque você tem que fazer o seu, você tem... Tá, sai do zero, faz alguma coisa. Por quê? Em busca do mundo ideal, gente, a gente não faz nada. É igual assim, ah, eu não consigo fazer, sei lá, academia todo dia, pensando na parte física. Tá, você consegue fazer 5 minutos de alongamento? Faz isso. Porque a busca do perfeito nos leva a paralisar. É uma armadilha mental. Você vai fazer o quê? Começou? Leu um pouco hoje. Quem me acompanha aí sabe que eu todo mês de setembro, já há muitos anos, eu faço setembro com provérbios. Aí eu leio o livro de provérbios. E aí, todos os dias, um capítulo, conforme o dia do mês. Às vezes, gente, eu consigo ler com atenção e com calma o capítulo inteiro. Às vezes eu leio rapidinho. Agora teve uns dias desse mês de setembro que eu pulei. No outro dia eu li 2 de uma vez. Você vai tomando o gosto e cada vez você vai aprofundando. Ah, eu não sei como orar. Gente, coisas assim simples. Escreva motivos de oração. E fala, Senhor, eu peço por isso, eu peço que o Senhor abençoe tal pessoa, eu peço que o Senhor guarde tal pessoa, Senhor, eu oro pela juventude, Senhor, eu peço a tua bênção. A oração, ela vai nos conectando e nos fortalecendo, sem a gente nem perceber, às vezes. Então, o meu desafio para todos nós hoje é assim, o feito bem feito é melhor que o perfeito não feito. Parece trocadilho aí, um trava-línguas, né, mas é isso. É melhor você fazer o melhor possível dentro do possível, né, quando eu trabalhava muito solo da vida, eu falava muito isso para as equipes. O melhor possível dentro do possível. Não vai: "Ah, mas eu quero ser o teólogo a partir de amanhã". Gente, começa pouco, começa pequeno, porque você precisa de um relacionamento com Deus que vai dar o suporte, o sustento para os seus afazeres, para o seu trabalho, para a sua rotina, para o ministério. Tem que estar enraizado, como a gente viu lá no primeiro texto. E criar essas raízes nem sempre é fácil. É trabalhoso, você precisa trabalhar nesta direção. Um pouquinho por dia, todos os dias. Débora, nem 10 minutos eu dou conta. Lê um versículo, todo dia. Em voz alta. Esses dias eu ouvi a pastora Edmeia Williams. Eu amo essa mulher, ouço um monte de pregação dela. E o pessoal perguntou para ela, né, como praticar a palavra, como colocar em prática. Eu não consigo. Ela falou assim: leia menos, só um pouquinho. Vou tentar praticar isso aqui. 1, 2, 3 versículos por dia. Vai com calma, vai devagar. Mas vai sustentando esse relacionamento para o que você fizer, igual aconteceu com Jesus lá no Marcos 1, que eu falei para vocês, tudo que você fizer seja a partir desse lugar, dessa direção de Deus para a tua vida. Às vezes a gente se perde em coisas muito simples, né? Aí uma próxima coisa importante é ter um ritmo entre trabalho e descanso, uma regra de vida que traga para você um equilíbrio, tá? Então, o mais importante não é a quantidade, não é a performance, não é o volume. Provavelmente isso vai melhorando cada vez mais, que quando você vai pegando técnica, você vai aprendendo, você vai sendo mais produtivo, legal. Mas o mais importante para Deus é que você esteja bem. Você é mais importante do que o que você faz. Ainda que o que você faça é super importante, mas você é mais. De novo, que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Então, o convite é desacelere em favor de uma vida amorosa com Deus. Gente, ser saudável, eu coloquei aqui no slide anterior, né? Requer tempo. Precisa dedicar tempo, não tem jeito. E às vezes é tempo de agenda. Todo dia, de tal a tal hora, eu vou dedicar para isso aqui. E o que vai acontecer? Desse tempo, você vai estar o tempo inteiro, você pensa no Senhor, o Espírito Santo te traz o texto bíblico, você vai se nutrindo, mas precisa dedicar tempo. Não tem jeito, tá? Não permita que a sua relação com Deus seja superficial. Por quê? Porque o preço chega, gente, e ele é alto. Ele é alto. Você vai estar fazendo coisas para Deus sem Deus. Olha que ilusão! Sem que a presença dele esteja ali. Uma vez eu estava numa escola da vida e o Senhor falou comigo. Falou comigo como? Veio esse pensamento na minha cabeça que de mim não viria.
do diabo muito menos. Então, assim, eu agarro isso, né? Veio do Senhor. Débora, sai do piloto automático. Não é mais uma escola, é a escola. Porque a gente aprende, gente, a técnica. A gente entra na escola, vamos fazer tal coisa. Se for o capaz, né? Abre o livro lá. Se for o Escola da Vida, faz a palestra, distribui as fichinhas, faz a oração. A gente sabe a técnica. E se Jesus quiser mudar tudo? E se aquele dia para ser outra coisa? Será que a gente está sensível, está aberto, está em comunhão, está direcionado? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai se preparar, planejar, estudar bonitinho. Mas a gente não vai trabalhar no piloto automático. Pregar o evangelho, vejamos nós, Jesus, se ele lidava com cada pessoa do mesmo jeito, com todas as pessoas igualzinho. Todo milagre igual, todo cego foi curado igual, cada conversa com cada discípulo era igual. Não tem isso, gente. Ao compasso dos tempos, eu tô com um negócio espanhol na minha cabeça, desculpa. Ao compasso dos tempos, mas ancorado na rocha. Quer dizer, sempre ancorado na rocha, certo? Sempre aprofundados em Jesus. Agora, fluindo no Espírito Santo, na direção que ele tem para nós. Como que a gente vai fluir se a gente não tá nessa vida amorosa com ele, né? O outro ponto importante dessa vida interior, então nós falamos sobre o permanecer, né? O estar firmes com Jesus. Eu quero voltar a um ponto aqui que eu acho que faltou, pulei um slide aqui, mas é importante. Essa questão do ritmo de trabalho e descanso é o seguinte: o ritmo normal de todo mundo, tá? Que é o ritmo global, é o quê? Trabalha, 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 não aguento mais, descansa. Um ritmo sagrado de descanso seria trabalho equilibrado, né? Seria trabalho, descanso, trabalho, descanso, trabalho, descanso. Uma vez eu ouvi um pastor canadense falando um negócio que ele adotou para a vida dele, achei sensacional. Que ele dizia assim: para cada dia, algumas horas de descanso, um período de descanso. No seu dia você precisa ter. Você não pode acordar agitado, fazer um monte de coisa, e 10, 11 horas da noite, meia-noite, você vai para a cama assim, já nem respira. Nem que seja no meio do dia, que você pare para almoçar com calma, ou que você, à tarde, tenha meia hora, assim, durante o dia, você tem que ter um período de respiro. E você pode, inclusive, durante o dia, fazer exercícios de respiração. Eu tenho feito isso, gente, e está sendo bem legal. Você está meio agitado, está trabalhando demais, uma reunião, outra reunião, treinamento, pega e faz o almoço, põe a máquina, a roupa para lavar, enquanto está batendo, você faz outra reunião, aí você vai estender a roupa enquanto... Para, respira profundamente e expira profundamente. 3 vezes, olho fechado, Senhor, está aqui, o meu dia é teu, Senhor, me conduz no poder do Espírito Santo. Recita um versículo bíblico, alguma coisa que vem no teu coração. Gente, isso leva 2 minutos e muda o teu status. Te coloca no lugar. É muito bom. Então, esse pastor, ele falava assim: um período por dia, um dia na semana. Então, um dia na semana, você tem que ter um dia de descanso. O meu dia de descanso hoje é no domingo. Eu não tenho hoje mais muito trabalho no domingo na igreja. Eu sirvo em áreas que no domingo eu não estou envolvida com ministério, com correria de igreja. Então, o meu dia de descanso é domingo. Tem que descansar. Você tem que escolher um dia. Débora, não consigo. Então, ora, pergunta para o Senhor, o que você está fazendo demais que você vai ter que abrir mão? Porque você tem que descansar um dia na semana. Não sei nem o que eu vou fazer, Débora, se eu tiver um dia. Às vezes, com relação à família, por exemplo, no domingo, então eu não faço almoço porque é dia de descanso? Não, eu faço, né, gente? Mas faço com mais calma, sem correria, sem horário. Se eu tenho compromissos no domingo, às vezes acontece, vai falar num acampamento, num congresso, né, algum trabalho da igreja específico no domingo, então, que dia dessa semana eu consigo descansar? Eu tenho feito esse esforço, não estou dizendo que é perfeito, às vezes passa a semana, não acontece, mas eu estou me esforçando para isso, tá? E eu tenho visto que, na verdade, a gente acha que o mundo vai cair, e não vai, gente, não vai. A verdade é que tudo continua funcionando, tá? Nós somos importantes, mas vamos nos colocar no nosso lugar, tá bom? Quem mantém tudo em ordem é o Senhor, não somos nós. A gente precisa ter essa humildade, né? Então, como você costuma equilibrar o ritmo entre o teu trabalho e descanso? Como é que você faz?
Como é que você lida? Então, pense sobre isso, tá bom? Enfrente as suas sombras. Gálatas 5 vai falar para nós assim: foi para a liberdade, porque foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Portanto, não se coloquem debaixo de outro jugo, de qualquer tipo de escravidão, de peso. Cristo nos libertou para nós sermos livres verdadeiramente. Então, às vezes, a gente está se submetendo a questões, a coisas, a emoções, a coisas do passado. E se a gente não se resolve, não busca do Senhor direção, graça, cura, a gente não sai do lugar, fica estancado, sempre uma coisa ali te ferindo. Isso, muitas vezes, gente, vai passar por prestar contas, por compartilhar a vida com alguém, ter uma rede segura, que você possa falar assim: puxa, gente, na verdade, eu tô passando por isso, tem acontecido tal coisa na minha vida. Eu vou mandar para vocês lá no grupo também um outro texto, que é um resumo de um livro chamado Ponha em Ordem o Seu Mundo Interior. É muito bom. Eu vou mandar o texto para vocês lá, e vocês vão ver que tem um capítulo que ele tem várias perguntas que você deveria receber de alguém honestamente e poder fazer para alguém honestamente. Perguntas básicas, muito simples, como o que Deus falou com você essa semana? O que você leu na Bíblia essa semana? Tá? E outras que vão para um lugar bem profundo, que é, bom, você está passando por alguma luta específica nessa área, ou nessa, ele tem várias perguntas lá. Quando você lê, é um listão de perguntas. Quando você lê, você fala assim: cara, eu não sei se eu já respondi isso para alguém. A gente não conversa, gente, sobre coisas super importantes. Coisas como, por exemplo, eu estou endividado, eu estou comprando mais do que eu deveria comprar? Eu estou comprando coisa à toa? Será que eu estou... Gente, a compulsão por compras com a internet, ela piorou demais, vira um vício, é uma adicção, tá? O vício do comprar. Por exemplo, quanto tempo eu estou usando de telas por dia? Eu estou levando meu celular para a cama, ficando no celular lá, isso atrapalha teu sono profundamente. Eu estou levando o celular para a mesa, quer dizer, eu estou com a minha família ali, fazendo uma refeição, e de vez em quando eu dou uma olhadinha no celular. A gente precisa confessar, gente, essas coisas são erros que a gente vai cometendo, maus costumes, maus hábitos, que a gente não enfrenta, desde essas coisas até coisas grandiosas, que de repente uma situação traumática que você passou durante sua vida e você nunca contou para ninguém, não presta contas, não confessa, aquilo te perturba, te faz mal. Tem que enfrentar a sombra, gente. Não joga coisa para debaixo do tapete. Só escolha, é claro, como eu coloquei aqui, uma rede segura para você fazer isso, tá bom? É muito importante. Então, aqui está o que eu queria e falei antes. Esse descanso sabático, né? Que é um descanso santo. Não é? A gente, às vezes, fica perdido nessa. Já estou acabando, viu, gente? Para a gente ir daqui a pouquinho para o grupo. Na parte da vida exterior eu vou falar bem rapidinho. Então, às vezes a gente acha essa coisa de sabático é coisa de judeu. Não, gente, é coisa bíblica. É um tempo que você separa para estar com o Senhor, para estar tranquilo. Uma coisa muito importante é você não incluir nesse... O tempo sabático daria uma conversa só sobre isso, tá? Mas, pincelando para vocês assim, não é um dia que você pode falar assim: ai, domingo é meu dia de descanso. Eu vou pagar a conta, eu vou fazer faxina, eu vou organizar a gaveta, a não ser que esse organizar seja para você um descanso. Vou mexer nesses papéis aqui que eu tô precisando e vou estar tranquila, aí sim. Mas tem que ser coisa que te descansa, não pode ser coisa que te estressa. Então, por exemplo, no meu dia de descanso, se eu ficar deitado no sofá o dia inteiro, me irrita, eu não gosto disso aí. Para mim é um período, tá ótimo, assistir um negócio legal. Eu não sou uma pessoa, por exemplo, das séries, que eu vou assistir um monte de capítulo de série, uma ou outra, tá, gente? Uma ou outra ganhou meu coração nesse nível. Mas, de forma geral, 3 filmes seguidos são um negócio que não tem a ver comigo, né? Então, você tem que... pode falar, querida. Débora Raquel Guerreiro, ela colocou uma pergunta assim: verdade, você acha interessante programar algum tempo maior de tempo sabático, tipo meses, anos? Então, a indicação... Obrigada, Kekel, que bom que você está aqui. A indicação até do autor do livro é assim, né? Até falei para vocês, esse pastor não terminei, né? Que era um período por dia, um dia por semana, um final de semana por mês,
Aí eu ainda não cheguei nesse nível, mas eu tô tentando. E 1 mês por ano ou 15 dias por semestre de descanso, tá? Isso no ano. Agora, por exemplo, a Mocidade para Cristo Internacional, eles colocam assim, que uma indicação, né? Não é uma obrigatoriedade, mas se você tem já muito tempo no ministério, porque às vezes a gente acha que o judeu, assim, mas o judeu tinha o ano sabático. Mas ele não tinha, provavelmente ele não tinha meses de descanso cada ano, tá? Eles tinham o dia de descanso, o dia semanal, sagrado, né? Mas provavelmente não tinham meses de descanso. Então aquilo ia somando e depois eles descansavam um ano. Mas na MPC Internacional, por exemplo, eles passaram para a gente um tempo atrás uma indicação assim: a cada 4 anos ou 5 anos de trabalho contínuo, agora mesmo, o diretor de finanças internacional, ele tirou 3 meses de sabático. O nosso presidente global ano passado tirou 3 meses. Então, às vezes, eu quando me casei, tirei 3 meses. E isso, gente, eu não tirei de nenhum lugar. O Senhor falou comigo, o Espírito Santo falou comigo. Você não está pronta para casar e continuar. Tua cabeça, você vai bugar. Porque você precisa agora aprender a priorizar o casamento. E você não sabe fazer isso. Eu em oração, falei com o Senhor: Senhor, agora eu vou ter mais esse prato para equilibrar. O Espírito Santo me corrigiu na hora. O teu casamento agora é a tua prioridade, não é mais um pratinho. Vai tirar, vai se dedicar 3 meses, para você focar nisso e aí retomar. Então, eu falei: gente, como é que eu vou fazer isso? Gente, tudo maravilhoso, deu tudo certo, tudo caminhou tão bom quanto ou melhor. Porque Deus é o dono disso tudo, gente, não é gente não. Ó, 10:02, a hora de nós orarmos por mais obreiros. Então a gente vai pedir ao Senhor: Pai, te pedimos que o Senhor mande mais obreiros para a tua obra, para a obra missionária, que tenham mais trabalhadores, inclusive para que os que estão não se sobrecarreguem, Senhor. E que a gente tenha muita gente salva. Queremos muito que o Senhor volte, a gente está te esperando voltar, Jesus. Então traz para nós mais obreiros, mais missionários integral, sabe, no dia de Jesus, Pai. Amém. 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 Gente, então, é possível, é indicado que se tire esse tempo maior. A cada tantos anos, se você consegue tirar, por exemplo, 3 meses, parece que dá um reset, gente, na cabeça da gente. Para mim fez muito bem, realmente. Pode falar, Raquel. Você falou que a MPC a cada 4 anos, aí você não continuou, ou eu não Ela indica 3 meses de sabático, 4 ou 5 anos, né? E aí, alguns podem falar: mas não é melhor 1 ano depois de 7? A questão é que, assim, não é a nossa realidade hoje. E aí, lembrando que se a gente tira todo ano 1 mês, de verdade, real oficial, a gente não estaria. Qual que é o negócio só? O sabático, gente, esse sabático maior, ele não serve para você descansar porque você não aguenta mais. Não é para aliviar o estresse. É um tempo estratégico de realinhar mente, coração, chamado. Mas não é porque você está estressado. A gente não deveria chegar ao ponto de estar exausto para descansar. Esse que é o negócio. O nosso descanso deveria ser num ritmo onde a gente não chega à exaustão. Mas o mundo, hoje, o padrão mundano, ele pede performance. E a gente entrou nesse ritmo como cristão. Não é para ser assim. A gente tem que descansar diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente. Esse é um grande desafio, mas essa seria a forma sábia. A gente entrou num ritmo de vida que ele é mundano, gente, de estresse, onde o estar sempre ocupado parece que é muito importante. E é assim que deveria ser. Se você não está, se a pessoa liga para você e você não está ocupado e não pode atender agora, parece que você não é uma pessoa tão produtiva assim. Isso o Henry Nouwen fala no livro dele, que agora eu não lembro o nome, mas eu tenho aqui, vou tirar uma foto para vocês. Ele fala assim sobre essa coisa de a noção de importância ter sido transferida para o tanto de coisa que você tem para fazer na agenda. Nós não deveríamos ter uma agenda tão cheia, gente. Débora, mas isso é impossível. Não é. Deus é sem noção, que ele deu pra gente um dia de 24 horas e a gente vai
ficando exausto e não dá conta? É igual essa coisa de falar assim: "Ai, mas o dia podia ter nossa, meu dia eu queria que tivesse 36 horas". Pra quê? Você ia arrumar coisa pra fazer pra 55, me incluo. Então, não é para ser assim, é uma graça de Deus que a gente precisa para viver um ritmo saudável, onde a gente pode ir no médico, onde a gente pode fazer um exercício. É um ritmo perfeito, gente? Não, mas onde a gente tem tempo para pensar, por exemplo, no que a gente está gastando, como é que a gente está lidando com o dinheiro, tanto que a gente está usando de cartão, como é que tá. Olha, os obreiros hoje muitas vezes falam muito da falta de tempo para procurar parceiros financeiros, inclusive. Porque não tem tempo. Ué, mas isso também é ministério? Por que que não tem tempo? Será que não tem que tirar um pouquinho de coisa? Mas, Débora, a escola, o mundo, o jovem, a criança, o perdido precisa de Jesus. Gente, olhem para Jesus. Ele não curou todas as pessoas e libertou todas as pessoas de cada lugar que ele foi. E ele sabia o que ele tinha que fazer em cada lugar. Essa parte para mim é difícil, tá, gente? Muito difícil. A Kátia tá aqui, ela sabe. As coisas vão aparecendo aqui em São Paulo, eu falo: "Gente, como é que vai?" Não, Kátia, vamos fazer, vamos dar um jeito e tal. O Senhor agora, nesses poucos dias de férias, já me corrigiu. "Ó, você tá desfocando. Como é que vai ser isso aí? O que que o Senhor está te chamando para fazer? É aí que você tem que estar. E se não está dando tempo, é porque tem alguma coisa que ele não está te chamando para fazer, você está fazendo. Desculpa, tá?" Pode falar, Raquel, depois a Aline, depois eu vou só finalizar para a gente poder dividir as salas. Rapidinho, só testemunhando. Fui orar 2 anos atrás, falar: "Deus tá pesado, eu não tô dando conta não". E ele me respondeu: "Mas eu não pedi para você fazer tudo isso". E é exatamente isso que você falou, né, perguntar para Deus, né: "O que é que o senhor quer que eu faça agora", né. É isso aí, é isso aí. Então, gente, nós falamos de coisas importantes para a nossa vida interior. E para a vida exterior, para a vida do trabalho e tal, como que a gente pode, né, se mover, lembrando de Atos 17:28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. A gente se move nele, a gente se move em Jesus. Gente, crente é diferenciado. A gente não se move do nosso jeito, a gente se move do jeito de Jesus. E o que Jesus quer é que esse mover nele não seja um momento da vida, seja a nossa vida fluindo naturalmente. Então a gente precisa planejar. Nós falamos das coisas da vida interior. Primeira coisa que você tem que fazer é reservar na sua agenda, então, tempo para essas coisas mais importantes. O restante vem depois. Teu tempo devocional tem que estar fechado na agenda. Se não, às vezes tem que mudar. Não estou falando para ser fariseu, gente, não é religiosidade, não. É ser livre em Jesus. Tiver que mudar o horário no dia, tal. Mas assim, dedicar tempo. Planejar. Sucesso é fazer radicalmente a vontade de Deus. A gente tem que ser radical em querer obedecer ao Senhor. Cria espaço para a sua preparação, a preparação do seu coração com relação ao seu trabalho, equipe, orar por cada pessoa e orar ore por prudência, sabedoria e discernimento. Ouvir e obedecer, é isso que Jesus fazia, ouvir e obedecer, ouvir e obedecer, ouvir e obedecer, né. Ter tempo com a sua equipe, conversar com a sua equipe. Construir essa cultura de não tomar decisões sozinho, não ir fazer ele tudo sozinho, procura pessoas, ore, assim, insistentemente, eu estou orando insistentemente pela nossa equipe da MPC aqui em São Paulo, Senhor, precisamos de mais pessoas, essa cidade é muito imensa, manda mais gente para nós, gente comprometida, mas a gente não vai poder fazer o que está além das nossas forças, porque senão a gente vai se ferir no caminho, gente, não tem jeito. Autoridade, limite sábios, no reino de Deus, influência é serviço, não é poder. A gente não exerce poder sobre o outro, sobre a agenda do outro, sobre a vida do outro. A gente serve a equipe e o Senhor nos dá autoridade enquanto nós servimos. As pessoas têm as suas agendas, as suas famílias, a gente tem que pensar nelas, lembrar disso, não impor, não manipular como líder. Essa liderança saudável também já seria outra conversa, gente. Mas a fonte de autoridade da nossa liderança é o Senhor. E a nossa caminhada com Ele. Isso vai inspirar as pessoas e trazer as pessoas para perto de nós. Não é a gente ficar insistindo, não é a gente ficar batendo na tecla, não é a gente ficar implorando, não é a gente ficar desesperado, tá? Não faça com o outro o que você não gostaria que fizessem com você. Não se intrometa na vida das pessoas, nas prioridades das pessoas.
Ah, mas eu acho que você tinha. Puxa, você não sabe o que a pessoa vive na casa dela, na família dela, o momento que ela está passando. Seja a influência, sabe? E aí, um ponto importante que a gente não lida muito é essa questão de considerar términos e novos começos. Considerar que as coisas, elas têm ciclos. Às vezes não está mais o nosso tempo de uma coisa. A gente ama tanto aquilo, né? Foi assim comigo na Escola da Vida. O Senhor falou comigo muitos meses antes. Nova estação foi a palavra que o Senhor me deu. Prepara a Escola da Vida para passar para alguém. Mas, gente, aquilo era um filho para mim. Assim, eu não queria, não. E o Senhor tinha outros propósitos, outras coisas. Eu nem sabia que eu ia casar. Quer dizer, o movimento que Deus fez foi tão lindo. E eu não sei o que o Senhor tem daqui para frente, mas a partir dessa experiência eu fiquei muito ligada. As coisas não são nossas, gente. Nada disso aqui é nosso. Nada. Tudo é do Senhor. A gente tem que ser generoso, bom mordomo. Agora, há uma deficiência na forma em que temos tratado transições. De forma geral, os ministérios não tratam transição de forma saudável. Fica esperando aí, a pessoa fica num burnout, uma depressão, fica mal, aí tem que sair, alguém tem que assumir. Olha que pena! E a gente tem que preparar pessoas, orar, praticar essa escuta e ver o que o Senhor tem. Se o Senhor está te falando, larga tal coisa, largue, largue. De qualquer jeito? Claro que não. Veja lá Neemias. Neemias, ele escolhe a pessoa certa, ele vê a pessoa preparada e ele transfere a liderança. Neemias, essa aula maravilhosa que a Nani dá para nós, né, de planejamento, quem não foi no treinamento ainda tem que ir. Quero finalizar com isso. Você não pode ser espiritualmente saudável se você for emocionalmente imaturo. Não tem jeito, gente. Não, você não vai dar conta. A gente não pode dizer, não, mas eu tô ótimo com Deus. Aí você tá ressentido, magoado, reclamão, murmurador, estourando com a equipe, falando de qualquer jeito com as pessoas. Faz sentido, você tá emocionalmente exausto, machucado, sem autocuidado e acreditando que tá tudo maravilhoso, porque de repente, mas eu fui lá na escola, os alunos aceitaram Jesus, né? Que bênção para eles, glória a Deus. Mas o Senhor quer você bem também, ó. De novo, meu alarme aqui mandando parar. Glória a Deus por essa manhã. A gente tem algumas perguntas práticas, né, para a gente pensar um pouco agora o que a gente faz com tudo isso. Lembrando, pessoal, não é uma coisa linear, não vai estar perfeito. A gente tem muito para crescer. Eu não falei, mas quero. Bom, eu mando lá no grupo as indicações de leitura para vocês, porque tem um livro muito legal chamado Liturgia do Ordinário, não sei se vocês já viram, mas que fala sobre você levar o seu dia a dia básico, arrumar uma cama, lavar uma louça, fazer uma comida, tratar com a família, também de forma sagrada. Isso é muito especial. Às vezes a gente tem como espiritual apenas aquilo que tem a ver com ministério. Mas o nosso dia a dia, ele é muito sagrado e a maior parte do nosso tempo é um cuidar, sei lá, passar um hidratante, tomar bastante água, alongar o teu corpo, enfim. Coisas muito simples, mas que a gente não tem visto como espiritual, mas é muito espiritual, faz parte do que Deus tem para nós. Gente, é isso. Obrigada, Deus abençoe. Eu vou mandar para vocês o material e as indicações de leitura e o texto que eu falei, tá bom? Façam dentro do grupo as perguntas que vocês conseguirem, pelo menos as 2 primeiras, e são 5 perguntas de forma geral. O que a gente quer? Que você tenha uma área alvo para você cuidar, uma área que você fala assim, puxa, nisso aqui eu acho que eu posso estar me perdendo. Eu tô arriscando, essa área está vulnerável, então você vai escolher uma área. E você vai escolher uma ação prática para você já começar essa semana a melhorar essa área, tá bom? Que a gente chama assim, é uma microação, é um negócio que você realmente consegue fazer, tá? Então, onde você percebe que você pode se perder, você está correndo risco, em qual área Deus está te convidando para ajustar? O que Deus quer que você ajuste, tá? E aí, a pergunta 3 talvez seja uma pergunta bem reflexiva para você fazer depois, mas é assim, o que você vai dizer não, para você poder dizer sim para o convite que Deus está te fazendo hoje? Que provavelmente tem que abrir mão de alguma coisa, né? E qual a pequena ação mensurável que você assumirá ao longo das próximas 72 horas? O que você vai fazer? Onde você vai fazer? Como você vai fazer?
E quem pode te acompanhar nisso? A gente sempre tem o desafio nesses planos de ação, é você compartilhar com uma pessoa, pelo menos. Ó, eu tô me desafiando a isso aqui, tá? Não vamos ficar no mundo das ideias, porque senão a gente não sai do lugar, gente. Tem que ir pra ação, tá bom? É isso. Ai, gente, eu amo esse Zoom. Ei, para me embora, né? Gente, não veio. Depois você me conta, hein, Rose? Depois eu te conto. Gente, se nós pudermos prestar contas até entre nós, né? Se quem tem aí amizade, eu já sei o desafio da Marcinha, que eu tava lá com ela, eu já vou cobrar, eu quero saber, quero a prática. E podem me cobrar também, viu, meninas? Do meu desafio. Acabei de voltar. Isso aí. Gente, amém, né? Vai dar tudo Glória a Deus. em nome de Jesus. Vamos que vamos. Aline, tá contigo. Obrigada, viu, pessoal? Deus abençoe. Obrigada, Débora. Débora, mais uma vez, obrigada por todo esse conteúdo tão rico e super importante para a nossa vida. Tenho certeza que todos amaram aqui. Agora eu vi a carinha do Ian e do Igor, eles saem igualzinho. Opa. Eles sempre participam das reuniões de oração com a Tiara. São os pupilos da Tiara. Tem que fazer foto. Ai, Pessoal, vamos fazer uma foto? Então, o pessoal abre a câmera, por favor, e aí, finalizando, eu vou fazer uma oração para a gente finalizar, tá bom? Todo mundo abrindo. Carmen, você consegue abrir? É a Quando Rosângela. ficava no... Ah, Ela tava no México com a mãe dela. sem problema. Então, vamos lá, pessoal. Peraí, cadê? Quando eu falar, já. 1, 2, 3. Oi? Foi. Estou vendo, só estou vendo. Pessoal, então, muito obrigada pela participação de todos e eu vou fazer aqui uma oração para a gente encerrar, tá bom? Pai, muito obrigada, Senhor, por esse tempo tão precioso de aprendizado, de direcionamento, de entendimento. Continua, Senhor, falando aos nossos corações, como nos portarmos no dia a dia, Senhor, para termos esse equilíbrio nas atividades, equilíbrio em tudo que precisamos fazer e sempre, Senhor, a dependência do Teu Espírito Santo para saber se estamos fazendo tudo o que precisamos fazer no tempo do Senhor. Que seja sempre o tempo do Senhor e não o nosso, Senhor. E nos ajuda, Pai, a organizar toda a nossa rotina, toda a nossa agenda, tudo que o Senhor nos confiou, para que possamos, Senhor, fazer tudo com excelência e também com saúde, Senhor, porque há muito tempo, Senhor, as correrias, as atividades do dia a dia, os compromissos, têm roubado o nosso tempo de qualidade com o Senhor em muitas vezes. Então, também, Pai, nós te pedimos perdão por todas as vezes em que deixamos as tarefas, os afazeres, tomarem o tempo de qualidade com o Senhor. Nos ensina, Senhor, a sermos organizados, a sermos dependentes do Senhor e tira de nós toda a ansiedade desse tempo que se chama hoje. Que possamos viver, Senhor, no seu tempo, nas suas regras, naquilo que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Guarda, Senhor, a vida de cada um dos nossos irmãos aqui, da nossa querida Débora, Senhor, que trouxe esse conteúdo, que possamos, Senhor, ter um final de semana abençoado, para que a gente combinar tudo que foi colocado hoje em nosso coração e colocarmos em prática. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Obrigado. obrigada, gente. Obrigada pela presença. Obrigada, Opa, Débora. fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Descansem. Melhor você mandar. Manda sim, manda sim. São ali, hein, Kátia? Valeu, Rosana.